Muito bom dia, comunidade CL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon, na manhã dessa quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024, agora precisamente 7 horas e 1 minuto. Gente, hoje eu estou tocando o programa aqui, o Leandro Demori, nosso querido Leandro Demori, teve um probleminha. Ele tem que resolver uma questão pessoal, não é nada grave. Ele pediu para que eu os tranquilizasse, dizendo que ele está bem, que está tudo certo, ele só precisa de algum tempo para resolver uma questão de ordem pessoal lá, de saúde, mas está tudo bem com o Demori. Então, um beijo, meu irmão, a gente te ama. Ele deve voltar, a gente ainda está organizando isso, mas ou no fim dessa semana ou no começo da semana que vem, mas só para tranquilizar vocês, tá tudo bem com o Demori, tá bom? Gente, então, muito bom dia, esse é o Desperta ICL de hoje, a gente está no ar, então, pelas redes do ICL, né, por YouTube do ICL, do próprio Eduardo Moreira, do Leandro Demori, pelas nossas redes afiliadas de TV, de rádio, levando o nosso conteúdo para todo mundo, por que não, né, dizer, para todo o planeta, literalmente. Gente, muito bem, vamos começar aqui. Eu quero começar com vocês, tratando dessa questão aqui, que é Brasil nas Olimpíadas. Tá difícil falar de outra coisa nessa época de Olimpíadas, né, gente? Dado aí o nível da ansiedade que a gente tá tendo que lidar aí com os Jogos Olímpicos e o time Brasil. Então, esse é um texto do Globo Esporte, foi publicado ontem, 6 horas e 40 minutos da tarde. Brasil nas Olimpíadas 2024, veja os resultados dos jogos de ontem. Então, vou passar aqui brevemente com vocês para atualizá-los. Você que está me escutando agora, acabou de acordar, está preparando seu café da manhã, ou ainda está aí deitado na sua cama, tomando coragem para encarar a vida, ou já está no carro, a caminho do seu trabalho. Eu vou passar aqui um resumão do que é que aconteceu ontem, terça-feira, dia 6 de agosto. Então, em dia dominado pelos esportes coletivos, as mulheres brasileiras novamente se sobressaem com futebol na final e vôlei nas semis. Handebol foi eliminado pela Noruega, né? E assim como o basquete masculino. Aliás, assim, né, gente? As mulheres estão dando um show, literalmente. Que coisa impressionante o desempenho das mulheres nesses Jogos Olímpicos. Já queria parabenizar as mulheres, porque elas estão dando um show nessa edição dos Jogos Olímpicos. E a gente teve um governo anterior que ressaltava as mulheres como sendo frutos de fraquejadas, né? Então, tá aí únicas duas medalhas de ouro que o Brasil tem até agora, da Rebeca e da Bia. Parabéns para as mulheres, que bacana, que legal ver a atuação das mulheres e como elas estão representando o Brasil nessas edições dos Jogos Olímpicos. Então, diz o texto aqui da redação do Globo Esporte, as mulheres brasileiras seguem protagonizando grandes momentos nas Olimpíadas de Paris. No dia seguinte ao ouro incrível de Rebeca Andrade na final do solo, da ginástica e a prata de Tati Weston Webb no surf, o futebol e o vôlei femininos conquistaram ontem, na terça-feira, vitórias importantes rumo ao pódio. O futebol, aliás, já garantiu a prata, mas quer mais, é óbvio. Ontem teve um jogo eletrizante contra a Espanha, né? Na semifinal, a seleção atropelou a Espanha por 4-2, mas teve ali uma questão tensa no fim do jogo ali, a Espanha esboçar uma possível reação, toda uma marra das jogadoras da Espanha, e aí acabou por 4-2, né? Os gols de Paredes contra Gabi Portillo, Adriana e Caroline para o Brasil, e Paraluelo 2 vezes para as espanholas, né?
na final. Agora a gente vai enfrentar os Estados Unidos, acontece no sábado, às 12 horas, na busca pelo ouro, que é inédito. O Brasil já tem 2 pratas, 2004 e 2008. O vôlei feminino de quadra também segue mostrando a sua força. No dia seguinte à eliminação do Brasil do masculino, que teve uma campanha bastante aquém daquilo que se espera do vôlei feminino no Brasil, as meninas entraram em quadra e venceram a República Dominicana por 3-0, por 25-22, 25-13 e 25-17. Um passeio, né? Um passeio, assim. Isso é um baile no vôlei feminino fortíssimo. A seleção está classificada, portanto, para as semifinais, sem perder nenhum set até agora. Tamanha a dominância aí da seleção feminina. E também enfrenta os Estados Unidos, né? Essa semifinal é na próxima quinta, amanhã, às 11 horas. Quem vencer vai brigar pelo ouro, tá? O handball, por outro lado, deu adeus aos jogos, como eu disse para vocês. A seleção feminina perdeu para a Noruega nas quartas de final, perdeu por 32-15, está eliminada. Essa é a 7ª Olimpíada disputada pela seleção, que buscava essa medalha inédita. As norueguesas são fortíssimas, elas têm 7 medalhas olímpicas e enfrentam agora a Dinamarca na semifinal, mas as norueguesas são as favoritas para o ouro. Quem também perdeu para uma seleção que também é cotada para o ouro foi a seleção masculina do basquete, que enfrentou os Estados Unidos, e tem aí os grandes astros da NBA. A gente sabe que enfrentar figuras como LeBron, Stephen Curry, Kevin Durant, essas pessoas é bem difícil. Eles venceram por 35 pontos de diferença no placar. Alguns jogadores da seleção estadunidense fizeram falas bastante arrogantes, inclusive, dizendo que eles ganhariam por quase 40 pontos de diferença. Não foi! 35 pontos. Então, não chegou, a diferença não chegou aos 40 pontos, ficou aí em 35 pontos de diferença, 122-87 para os estadunidenses. O Brasil contrariou o prognóstico ao se classificar entre os 12 para Paris e ainda passar pela fase de grupos e se classificar para as quartas, né? No jogo de ontem, o Bruno Caboclo confirmou a grande fase que vive e marcou 30 pontos, então teve uma atuação bastante expressiva do Caboclo também. Ele marcou 30 pontos. Os Estados Unidos, por sua vez, seguem reforçando o favoritismo para o ouro. No vôlei de praia, depois de uma campanha invicta em jogos e sets até as quartas de final, Evandro e Arthur foram superados pela dupla sueca Arman e Helvig na tarde de ontem, com uma atuação bem diferente do resto da competição e muitos erros em quadra. Os brasileiros perderam por 2-0, 2 sets a 0, com 17-21 e 16-21, e deram adeus aos jogos. Então, a Dora Varela também ontem participou do final do skate park feminino. Skate park, você sabe, é a disputa que não é o skate street, então é aquele que tem as rampas, que envolve obstáculos e rampas. O street, vocês sabem, é aquele que tem só os obstáculos. Tem rampas também, mas não são rampas tão altas e com ângulos tão incisivos como a gente vê no parque. O parque é o tipo de skate que se assemelha mais ao skate vertical, aquele que é praticado no half pipe. O skate street é o que se assemelha mais praticado nas ruas, com corrimão e esse tipo de coisa, tá? Então, a Varela foi para a Dora Varela. A gente tem a nossa Gabi Varela aqui também. Não, acho que não são parentes. Acho que a Gabi Varela não é parente da Dora Varela. A Dora foi para a final do skate park feminino. Não teve medalha, mas com 23 anos a Dora terminou em 4º lugar, depois de uma volta excelente que garantiu 89,14 pontos.
a colocação da Dora aí foi a melhor colocação do Brasil na prova feminina do skate park nos Jogos, superando a 7ª posição da própria Dora Varela em Tóquio. A Raíka Ventura e Isadora Pacheco também competiram, mas não chegaram à final, tá? Então, aqui nas demais modalidades, o atletismo, Luiz Maurício da Silva vai disputar, foi para a final do lançamento de dardo, o brasileiro avançou em 4º no grupo B da disputa, 6º geral, e ontem teve a marca de 85 metros e 91 centímetros. Ele já fez história ao quebrar o recorde sul-americano que pertencia a ele mesmo, de 85 metros. A final da prova é amanhã, nessa quinta-feira, às 3h25 da tarde, no horário de Brasília. Tá? Canoagem de velocidade, Isaquias Queiroz e Jack Godman estão nas semifinais da prova do C2 500 metros na canoagem de velocidade. Então, os brasileiros chegaram em primeiro na bateria das quartas, avançam os 3 primeiros dos 5 conjuntos participantes e vão brigar por uma medalha amanhã também, quando serão disputadas as finais. Antes, o Isaquias também volta a competir ainda hoje nas eliminatórias do C1, 1.000 metros. A gente vai dar uma olhada em seguida, vou dar uma olhada com vocês aqui na agenda de como é que está o dia para hoje, tá? O hipismo brasileiro ficou sem medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, na final disputada na manhã de ontem, no Palácio de Versalhes. Stefan Barca e Primavera terminaram em 5º lugar. Primavera, o cavalo, com 2 penalidades. Rodrigo Pessoa e Major Tom não completaram o percurso. Na vela, 2 duplas brasileiras de vela se classificaram para o Medal Race, tá? Henrique Haddad e Isabel Swan chegaram à regata decisiva na classe 470, Ding misto, enquanto João Siemsen e Marina Mariucci passaram na multicasco misto. Eles, contudo, não têm chance de medalha, mesmo com a Medal Race valendo o dobro de pontos. Então, esses são os destaques que a gente tem do que aconteceu ontem, na terça-feira. E aqui a gente tem a agenda do dia de hoje, do que vai acontecer nessa quarta-feira, tá? Gente, para quem está chegando agora, bom dia, 7h15, 14 minutos nesse momento, 7 de agosto, quarta-feira, hoje o Desperta ICL comigo, César Calejon. O Demore teve um pequeno probleminha que ele tem que resolver, ele está bem, ele pediu para avisar para vocês que está tudo bem com ele, ele deve voltar no fim dessa semana ou, muito provavelmente, no começo da semana que vem, tá? Nesse começo de programa, eu dei uma olhada aqui o que aconteceu na nossa campanha olímpica ontem, na terça-feira, dia 6, e agora eu vou dar uma revisada com vocês o que a gente tem previsto para essa quarta-feira, dia 7 de agosto. Muito bem. Diz o texto, então, aqui da CNN sobre a agenda olímpica de Paris para hoje, né? Então, hoje, quarta-feira, um dia recheado de emoções, provas, tem o time Brasil disputando medalhas. No revezamento misto da marcha atlética, o Caio Bonfim, isso já aconteceu, a gente vai ver em seguida, foi de madrugada, se eu não me engano, o Caio Bonfim e a Viviane Lira. Tem uma notícia aqui, ó, já do UOL. Brasil flerta com medalha, fica para trás e é 7º na marcha. Então já tem aí, isso aqui foi na madrugada, já aconteceu, e o Brasil ficou em 7º, não deu para o Brasil na final do revezamento misto na marcha atlética, com o Caio Bonfim e Viviane Lira. Isso foi 2h30 da manhã. Agora há pouquinho teve as classificatórias do salto em altura masculino com Fernando Ferreira. Também teve classificatórias do lançamento de dardo feminino com Jusilene de Lima. E aí, ainda no atletismo para hoje, tá, gente? A gente tem a semifinal
dos 110 metros com barreiras masculino, com Eduardo de Deus e Rafael Pereira. A gente tem classificatórias às 2h15 da tarde, classificatórias do salto triplo masculino com Almir Júnior. Às 2h35 tem a semifinal dos 400 metros com barreiras masculino, com Alisson dos Santos, o Pio e o Matheus Lima. E às 3h02 da tarde tem semifinal dos 200 metros masculinos com o Renan Galina. Tá? Isso no atletismo. Na canoagem velocidade, isso também já foi 4h30 da manhã, as preliminares do K1 500 metros femininos, com a Ana Paula Vergutz. 5h40 as preliminares do K1 1000 metros masculinos, com o Wagner Souta. 6h40, agora há pouquinho isso, as preliminares do C1 1000 metros masculinos, com Isaías Queiroz e Matheus Nunes. 8h30, daqui a 1h13, a gente tem as quartas de final do K1 500 metros feminino. 9h10 da manhã, as quartas de final do K1 1000 metros masculino. E às 9h40, quartas de final do C1 1000 metros masculino. Na vela, começando daqui a exatos 6 minutos, a gente tem a 12ª, 13ª, 14ª e 15ª regata da Fórmula Kite com o Bruno Lobo. Em seguida, 9h43 da manhã, regata da medalha na Nacra com Marina Arndt e João Bulhões. E 10h43, regata da medalha na 470 com a Isabel Swan e Henrique Haddad, tá? No skate park masculino, a partir das 7h30 da manhã, daqui a 12 minutos, tem as classificatórias com o Augusto Aquil, o Luigi Cini e o Pedro Barros. A gente tem chance de chegar até as finais e de conquistar medalha, principalmente aí com esses atletas que são muito fortes. O Pedro Barros é muito forte nessa categoria. O Brasil tem uma tradição fortíssima no skate, tanto no skate street quanto no skate park também. Então, daqui a pouquinho começa, 7h30 da manhã, começa essas classificatórias. Vamos torcer para o Brasil. A partir das 12h30 tem a final, né, dessa categoria aí do skate park. Tênis de mesa, 10 horas. Daqui a pouco tem quartas de final por equipes masculina, com Brasil versus França. E 15 horas tem semifinal por equipes masculinas. Vôlei de praia feminino, 13 horas, tem quartas de final, com Ana Patrícia e Duda. Então, essa é a agenda do que a gente tem para hoje, com o time Brasil correndo atrás de medalhas. Vamos lá, Brasil. Dá para ampliar um pouquinho isso aí, né, gente? Algumas medalhas de ouro escaparam de uma forma tão complicada. A do Gabriel Medina, por exemplo, que poderia ter avançado para a final e conquistado o ouro. Ele era o favorito, aliás, teve aquela bateria que o mar ficou sem ondas e ele não conseguiu surfar e acabou passando o Jack Robinson para fazer a final com o local tahitiano, o Caulivasti. O Caulivasti era um nome, eu apostava as minhas fichas no Gabriel Medina, mas eu cheguei a comentar que o Cauli seria um páreo duro, porque ele conhece a onda de Teahupo ali, desde que ele nasceu, basicamente. Então, ele é um local daquela onda, de fato, um competidor muito forte naquela onda, tá? Então, vamos continuar torcendo para o Brasil, para que o nosso time olímpico se saia bem e a gente amplie um pouco aí as nossas conquistas de medalhas. Essa notícia aqui eu já trouxe para vocês, era só para registrar isso aqui. Então, o Brasil, o Caio Bonfim e a Viviane Lira tiveram dificuldades para se manter próximos à disputa por medalhas e terminaram em 7º lugar a prova de revezamento da marcha. É a primeira vez que essa prova é disputada em uma Olimpíada e o único teste internacional dela havia sido no Mundial em abril. Então, parabéns para os brasileiros também, que terminaram na 7ª colocação na marcha olímpica, tá? Gente, isso aqui eu quis trazer para vocês porque é gostoso, né? É gostoso.
enfiar um 4-2 na Espanha, futebol feminino. Elas são as atuais campeãs do mundo e teve aí toda essa marra. Diz aí o texto do UOL, publicado ontem, 7 horas e 15 minutos, a atacante Jenny Hermoso, da Espanha, debochou da seleção brasileira após a eliminação na semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris, ontem, terça-feira, dia 6. Levamos 4 gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Bem, queremos ir para o bronze. Vamos ver se fazemos bom jogo. Para você, Jenny, Jenny Hermoso, minha hermosa, meu amor, vocês tomaram 4, nenhum, nem 2, nem 3, nem 4. E está dizendo que a seleção brasileira feminina de futebol não joga futebol? Como assim, minha cara? Vocês tomaram 4. Então, assim, eu quis trazer isso para vocês, porque, assim, um beijo para a querida Jenny Hermoso, né, que diz que o Brasil não joga futebol. Imagina se jogasse, vocês tinham tomado de 12, Jenny. Tá bom? Se o Brasil não joga futebol e enfiou 4, você imagina se você jogasse, vocês tinham tomado de 15, tinha sido 20-2, ao invés de ser 4-2. Então, assim, passar bem, se for chorar, manda áudio e vai chorar no Brás, que é mais barato, tá bom, Jenny? Muito bem, gente. Então, vamos falar agora que a gente já tirou um barato aí da Jenny, vamos falar de um assunto sério, que também preocupa aqui. A Agência Brasil, Covid-19, a Organização Mundial da Saúde cita aumento de casos e queda alarmante na vacinação. Teve também 40 atletas dos Jogos Olímpicos que testaram positivo para a Covid. Vamos continuar atento com isso, não é brincadeira, principalmente no Brasil, né? Aqui é um dado da OMS mais amplo, mas principalmente no Brasil, os planos vacinais foram comprometidos de forma severa, muito por conta da atuação cretina do bolsonarismo no Brasil, que desacreditou as vacinas, teve toda aquela questão de atrelar a vacina à AIDS, de dizer que a vacina era um plano comunista da China para implementar chips nas pessoas. Então eu sempre faço esse apelo para vocês aqui no Desperta ICL, é um apelo de caráter sanitário, né, de utilidade pública. Conversem com os seus amigos. Eu tenho certeza que vocês têm conhecidos que são bolsonaristas, que são negacionistas. Procure conversar com essas pessoas com paciência para que elas se vacinem, para que elas vacinem os próprios filhos e para que elas compreendam a importância de não deixar, não negligenciar a vacinação, tá? Então, o OMS cita aumento de casos e queda alarmante na vacinação. Dados apontam um aumento substancial em 84 países para exames positivos, diz o texto da colega Paula Labouciller, repórter da Agência Brasil. Isso foi publicado ontem, tá? 17h35. A diretora técnica da preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, a Maria von Kerkhove, disse ontem, terça-feira, que a Covid-19 segue bastante presente entre nós e que o vírus circula atualmente em todos os países. Segundo ela, dados de sistemas de vigilância em 84 países apontam para um aumento substancial na detecção de testes positivos para a doença. De forma geral, os números mostram uma ampliação de 10%, gente, na taxa de testes positivos para a Covid, mas o índice varia de região para região. Na Europa, por exemplo, o aumento foi de 20%. Além disso, o monitoramento de águas residuais feito pela OMS sugere que a circulação do vírus pode ser entre 2 e 20 vezes maior do que o relatado atualmente, abre aspas, para a diretora técnica de preparação e prevenção de epidemias. Ela diz: isso é importante porque o vírus
continua a evoluir, o que nos coloca em risco de mutações mais perigosas. Esse é o problema. Esse é o problema de ter o vírus circulando em ampla medida e de ter governos negacionistas como o governo Bolsonaro ao redor do mundo que negam a eficiência da vacina. Então, você imagina a frustração, por exemplo, eu tenho amigos que são infectologistas ou microbiólogos, gente que passa uma vida inteira, gente, estudando infectologia, microbiologia, biologia, trabalhando com planos vacinais, a vida inteira. O cara estuda 15, 20, 30, 40 anos. Aí vem um presidente da República, perdão pelo meu francês, um imbecil como o Jair Bolsonaro, e diz que a vacina não serve para nada. E diz que máscaras não servem para absolutamente nada. E isso catalisa a contaminação de toda a nossa população. Teve mais de 700 mil mortos quando da Covid-19, no auge ali da pandemia. E você tem as pessoas negando que a vacina sirva para o que quer que seja, que é um plano comunista, que máscara não serve para absolutamente nada. Gente que nunca estudou nada, tá? Gente que nunca estudou absolutamente nada, que nunca leu nada, que nunca pegou um único livro de microbiologia, de infectologia. E, de repente, viram doutores nessa disciplina, se colocam em risco, colocam as suas crianças, colocam os seus pais, colocam basicamente todo mundo em risco e ainda catalisam um possível processo de mutação que está diretamente atrelado à circulação do vírus no âmbito global. Então, conversem com as pessoas, continuem se cuidando e salientem a importância dos processos vacinais, porque, segundo a OMS, existe um aumento significativo de casos da Covid no mundo, tá bom? Gente, vamos para o site da iclnoticias.com.br. Vocês já sabem, eu sempre digo isso para vocês aqui no Desperta. Quer se manter bem informado, muitas vezes com informação de qualidade, confiável, e muitas vezes que antecipa o que alguns dos maiores sites da nossa mídia corporativa trazem todos os dias. Acesse todas as manhãs, iclnoticias.com.br. O nosso time de craques, comandado pelo nosso querido Chico Alves, tá demais. Tem sempre notícias, muitas vezes antecipando o que vocês vão encontrar na mídia corporativa e com aquela coragem e competência que você só encontra no time do ICL, porque a gente sabe a mídia corporativa muitas vezes está alinhada com interesses que impede que alguns temas sejam abordados, tá? Então vamos lá, gente. No site do ICL Notícias, a gente tem, esse texto é de hoje, agora há pouquinho, 6h03 da manhã foi publicado. Escola diz que professores não podem manifestar opinião sobre modelo cívico-militar de Tarcísio. Colégios têm até o próximo dia 15 para promover uma consulta a alunos, pais e professores sobre a adesão. Ou seja, professor não pode falar, né? Então, esse texto da colega Isabela Palhares, via Folha Press, dá conta de que a direção da Escola Estadual Guiomar Rocha Rinaldi, na Zona Oeste aqui de São Paulo, enviou um comunicado aos professores para orientá-los a não expressar publicamente seu ponto de vista sobre o modelo cívico-militar do governo Tarcísio de Freitas. Então, isso já tem que dar conta, em ampla medida, para vocês, do porquê que o Tarcísio de Freitas e todo o bolsonarismo e toda a extrema-direita tem interesse em ampliar esse modelo cívico-militar nas escolas, né? O fato deles já se articularem dessa maneira, dizendo que os professores, que os docentes não podem se manifestar, já é um sinal muito claro do que eles pretendem com esse modelo cívico-militar.
O documento afirma que os professores, abre aspas, sendo funcionários contratados pela Secretaria Estadual de Educação, devem apenas reproduzir as informações oficiais repassadas pela pasta. De novo, isso também é muito sintomático daquilo que prevê o método pedagógico, cívico e militar. Você não tem que pensar, você não tem que elaborar pensamento crítico de forma alguma, você precisa apenas reproduzir aquilo que te vai ser transmitido, como se você fosse ali um recipiente que está meramente constituído para receber a informação que te vai ser depositada. Né? Esse é o plano, basicamente, de todo o bolsonarismo, da própria direita liberal. Sejamos honestos, isso não é uma exclusividade do bolsonarismo em termos de proposição pedagógica. Não por acaso eles atacaram tanto o método Paulo Freire, as ideias do campo freiriano, que versam a respeito de uma educação libertadora, emancipatória, que utilize a própria experiência do sujeito para promover as suas organizações pedagógicas. Não é à toa que essa gente ataca o Paulo Freire de uma forma tão veemente, tá? Então tá aí, quis trazer essa notícia para vocês, porque esse modelo cívico-militar está sendo implementado pelo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo e serve como modelo para o restante do país. É absolutamente assombroso, porque mistura um quê de militarismo, um quê de dogma religioso, um quê de tudo que não presta no Brasil e que deve ser combatido, porque, de fato, é muito complicado o que está se desenhando nesse sentido, tá? Então, a escola contrariou a secretaria muito bem, parabéns pela coragem, ao contrário do que diz o documento da escola, pelas regras estabelecidas pela Secretaria de Educação, professores e outros profissionais da unidade podem e devem ser consultados sobre a adesão ao modelo. Óbvio, são eles que vão ministrar as aulas sob o tal modelo. Então, como é que você pede que o cara que vai ser o responsável pela condução do conteúdo programático fique quieto e não se manifeste? Que loucura é essa? Muito bem. Além dos professores e funcionários, podem participar da consulta alunos com mais de 16 anos de idade e pais e responsáveis de alunos que ainda não completaram essa idade. Na nota enviada à reportagem, a Secretaria da Educação diz também que está aberta ao diálogo e apoia a livre manifestação em âmbito democrático, tá? Gente, muito bem. Então, vamos ficar de olho nisso, porque é complicado, existe uma sanha tremenda da extrema-direita bolsonarista de transformar o Brasil num país teocrático, militarizado, miliciano, para todos os efeitos, tá? E essa questão das escolas cívico-militares é uma etapa importante desse processo de dogmatização do país pelo qual a gente precisa lutar. Isso é absolutamente complicado, tá? Muito bem, gente. Ainda no site do iclnoticias.com.br, pré-candidato a vereador de Volta Redonda é proibido pela justiça de criticar a CSN. Fora a liminar, Alexandre Fonseca já acumula 7 processos da CSN. Esse texto é do colega Ayam Fonseca. Então, o pré-candidato a vereador em Volta Redonda, Alexandre Fonseca, do PSOL, recebeu uma liminar da justiça que o proíbe de fazer postagem que contestam a atuação da Companhia Siderúrgica Nacional. O documento foi expedido pela 4ª Vara Civil da comarca de Volta Redonda. O pré-candidato é forte crítico das ações da Companhia Siderúrgica. Alega, porém, que todas as suas denúncias são embasadas em fatos. A CSN diz que as acusações feitas por Alexandre em sua página no Instagram
VR abandonada não correspondem à verdade. No documento, a empresa acusa Alexandre de publicar notícias falsas em suas redes sociais, difamando a CSN, com pretensão de alavancar campanha para o cargo de vereador, e pede a proibição de novas publicações que, segundo a companhia, seriam falsas, sob pena de imposição de multa em caso de descumprimento. O Alexandre foi entrevistado pelo ICL Notícias, abre aspas para ele, ele diz que considera a decisão absurda, porque, ao mesmo tempo que é uma liminar vaga, ela já pré-determina o que seria crime, calúnia, difamação, antes de um julgamento formal, efetivamente me proibindo de falar praticamente qualquer coisa, o que, ao meu ver, seria uma censura, ainda mais em um momento tão importante de mobilização social, tá? Gente, outra notícia aqui do iclnoticias.com.br, Justiça condena Nicolas Ferreira a indenizar Duda Salabert por danos morais. Muito que bem. Nicolas Ferreira é uma figura execrável que se vale de todos os tipos de expedientes transfóbicos, por exemplo. Vocês lembram? Ele é aquele deputado federal que colocou uma peruca e disse que agora ele era a Nicole, zombando da autodeterminação de gênero das pessoas. É uma figura absolutamente patética, que traz toda essa dimensão do ódio, do racismo, do preconceito para a Câmara Federal. E agora, segundo o TJ de Minas Gerais, o bolsonarista vai ter que pagar R$30 mil de indenização para a Duda Salabert. Tá? Então, o Tribunal de Justiça de Minas negou o recurso movido pelo Nicolas Ferreira e manteve a condenação do parlamentar em um processo por danos morais movido pela também deputada a Duda Salabert. Com a decisão da desembargadora Ana Paula Caixeta, o bolsonarista vai ter que pagar essa indenização de 30 mil e, apesar da derrota na Justiça de Minas, o Nicolas ainda poderá recorrer ao STF. Então, também temos que ficar de olho nisso, para que a Corte Constitucional do Brasil não alivie considerando os crimes cometidos por esse parlamentar bolsonarista. Então, abre aspas, o que diz um dos trechos da sentença do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apesar de os direitos à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento serem garantias constitucionais, no artigo 5º, né, que versa sobre os direitos fundamentais dos brasileiros, sabe-se que não são eles absolutos. Nenhum direito é absoluto, tá, gente? A não ser o direito à vida, por exemplo. E aí existe uma série de coisas que eu não vou descer no detalhe aqui, mas que também devem ser considerados. Devendo ser compatibilizados com outros de igual hierarquia, tá aí. Essa é a questão. Honestamente, eu não tinha lido, mas é precisamente esse o ponto. Como a inviolabilidade da vida privada, honra e imagem das pessoas. Gente, assim, é tão óbvio, é tão elementar, que é inacreditável que em 2024 a gente ainda tenha que discorrer acerca desse tipo de coisa, né? Porque tem que explicar para os bolsonaristas, muitas vezes para os próprios liberais, que assim, direito à liberdade de expressão não significa que você possa cometer crimes. É simples assim. Não é tão difícil. Não pode dizer, olha só, eu acordei hoje, eu vou pegar o meu carro e eu vou passar no sinal vermelho e eu vou atropelar quem estiver atravessando na faixa, porque eu entendo que a minha liberdade de expressão, eu quero me expressar dessa maneira. Eu quero sair na rua e ofender alguém, quero xingar alguém, quero dar um tapa na cara de alguém, porque, de fato, eu entendo que eu tenho a liberdade de me expressar dessa maneira. Não. A gente mora numa república, né, que tem um ordenamento jurídico. O objetivo central do nosso ordenamento jurídico e do direito para todos os efeitos é pacificar a sociedade. Né? Então,
vivendo numa república, você não tem a prerrogativa de sair na rua e dar um tapa na cara de alguém. E se você fizer isso, você vai responder na medida da lei. Tá aí o Nicolas Ferreira respondendo na medida da lei por não saber respeitar a determinação de gênero da Duda Salabert. Muito que bem, tá, Nicolas? Então vai preparando o seu bolso aí para desembolsar esses trintinha para a Duda Salabert. Gente, ainda no site do iclnoticias.com.br, esses são os destaques que eu acabei de salientar para vocês. Tem o nosso time de craques, colunistas, que você não encontra em outro lugar. Margarete Signorelli aqui, com Estar no Presente, os textos da Ju Dalpiva, que sempre trazem bombas através das apurações da Ju, principalmente no que diz respeito à família Bolsonaro. O Valdemar Figueiredo aqui falando dessa questão aí do coach messiânico na cobertura da Torre de Babel, questão do Pablo Marcel, uma figura extremamente complicada também, que fica se valendo desse tipo de expediente, criando pânico moral para fazer política da forma mais rasa e cretina possível, e todos os outros destaques aqui do iclnoticias.com.br, tá bom? Gente, vamos lá. Esse é um tema absurdamente complexo e sensível. O Demore vem trabalhando isso com vocês ao longo das duas últimas semanas, que é a questão na Venezuela, as eleições da Venezuela, tá? Eu vou começar, só que tem uma análise da CNN que eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês onde está o nível do debate público no que diz respeito à Venezuela. Tá? Diz a análise do Lorival Santana: da forma que Lula está agindo, nada vai mudar na Venezuela. Eu vou repetir, é isso mesmo que vocês ouviram. A análise do Lorival Santana começa dizendo que da forma que o Lula está agindo, nada vai mudar na Venezuela. Ou seja, segundo boa parte, e por que eu estou trazendo isso? Porque essa não é uma questão, não é uma perspectiva restrita ao senhor Lorival Santana ou à CNN, é um esforço gigante da nossa mídia corporativa de comprometer a imagem do Lula, considerando a crise que acontece na Venezuela. Tá? Então, não por acaso, isso aconteceu no programa do William Vac. O William Vac, vocês lembram dele, né? Vocês lembram quem que é o William Vac? Aquele jornalista que foi flagrado na Rede Globo fazendo uma fala racista. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o ICL que está dizendo, é público e notório. O William Vac foi flagrado fazendo aquela fala racista. Então, para todos os efeitos, eu não estou salientando aqui a importância do Lorival Santana ou sequer do William Vac. Eu trago essa análise porque ela é um sintoma de como a mídia corporativa hegemônica brasileira está tratando esse tema, tá? O analista de internacional da CNN, o Lorival Santana, fez uma análise crítica sobre a postura do presidente Lula em relação à situação política na Venezuela. Segundo ele, a forma como Lula está agindo não contribuirá para mudanças significativas no país governado pelo Maduro. De acordo com o especialista, o regime venezuelano continua empregando instrumentos de repressão e utilizando uma fachada de legalidade através do Ministério Público Bolivariano para prender opositores. Santana ressaltou que não há indícios de que essa ditadura se dispõe a sair de onde ela está. E aí ele elogia a atual estratégia da oposição, classificando como a mais robusta que já viu
comparando aí, inclusive, com movimentos de outros países que enfrentam autocracias, como a Ucrânia, antes da invasão da Crimeia. Tá? Então, o papel do Brasil e a responsabilidade de Lula, o especialista enfatizou a importância do papel do Brasil e a responsabilidade de Lula no contexto. Segundo Santana, Lula poderia fazer mais para pressionar o regime venezuelano, não apenas por uma questão ética, mas também por pragmatismo político. Ou seja, resumindo, segundo essa gente, a gente tem que estar do lado do Império Estadunidense, a gente tem que dizer amém para tudo que o tio Sam diga, porque senão a gente vai ter problema. Posição boa para essa gente, para nossa mídia corporativa hegemônica em ampla medida, é posição alinhada aos Estados Unidos. Né? Houve aí chanceleres da República, vamos dizer assim, que disseram que o que é bom para o Brasil, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, automaticamente, tá bom? O porquê que isso é complicadíssimo, a meu ver, gente? A questão da eleição da Venezuela é extremamente séria, existem muitas dúvidas, e seguramente o Brasil, a meu ver, vem se posicionando da maneira mais adequada possível, pedindo transparência e pedindo que as coisas sejam esclarecidas no sentido de observar um pouco mais para ver para onde essa situação caminha. Existem muitas coisas nesse pleito presidencial que despertam suspeitas? A meu ver, existem. Seria ingenuidade dizer que não. Com isso dito, onde estavam esses analistas da nossa mídia corporativa? Onde estavam os ex-presidentes europeus que assinaram uma cartinha exigindo o fim da ditadura, entre aspas, na Venezuela, quando, durante 25 anos, desde que ascende o chavismo na Venezuela, os Estados Unidos vêm sistematicamente criando instabilidade política dentro do país, sabotando, organizando toda sorte de sanções econômicas, bloqueios, etc, etc, etc. Ou seja, a Venezuela é uma ditadura que deve ser condenada. Os Estados Unidos, que por quase 80 anos agora vem invadindo, bombardeando, desestabilizando regimes democráticos eleitos, são percebidos como os bastiões da democracia e do mundo livre. Então vocês entendem o nível de cretinice e de viralatismo que está em jogo nessa ocasião? Ai, César, mas o Maduro é santo? Nem de longe, meus caros, ninguém é santo. Nesse mundo ninguém é santo, tá bom? Já vamos começar daí. E eu já disse para vocês também que existem coisas que são muito complicadas na eleição venezuelana como ela se deu. Agora, daí a assumir a postura de que a culpa é do Lula, de que da forma como o Lula está agindo, nada vai mudar na Venezuela, e de que qualquer país europeu ou os Estados Unidos tem moral para falar de democracia e de lisura e de retidão em pleitos presidenciais, é vexatório, é patético, é vira-lata num nível que é difícil de expressar com palavras, tá? Então, toda a nossa região vem sendo sistematicamente desestabilizada e sabotada pelos Estados Unidos. Isso aconteceu com o Aristide no Haiti, Jean-Bertrand Aristide, no começo dos anos 2000, 2004, se eu não me engano. Canadá e Estados Unidos depuseram o Aristide, mergulharam o país na pior crise que o país já viveu e vive até hoje, para todos os efeitos, tá? Então, veja como é que está o Haiti hoje. Ai, mas os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso, sim. Desestabilizaram um regime que não interessava para eles. Eles fizeram isso com o Aristide no Haiti, eles fizeram isso com o Allende no Chile, eles fizeram isso com o Jango no Brasil.
Eles fizeram isso fizeram isso com o Evo na Bolívia, fizeram na Colômbia, eles fizeram isso em fundamentalmente todos os países da América do Sul e da América Latina. Olha, e agora que curioso, do nada, eles estão preocupados com a soberania do povo venezuelano. E aí vem toda a mídia hegemônica nacional, com um nível de cretinice e hipocrisia e viralatismo absurdo, dizer que a soberania do povo venezuelano deve ser respeitada. É mesmo, meus amores? Aonde vocês estavam durante os últimos 25 anos que vocês não estavam preocupados com essa questão? De pedir que a soberania do povo venezuelano fosse respeitada. Então, assim, vamos tomar muito cuidado, tá? Para não comprar alguns tipos de propostas de forma absolutamente acrítica. Porque eu sou absolutamente a favor da democracia e eu sou absolutamente a favor da autodeterminação dos povos, independentemente de eu ser a favor ou não. Isso é um preceito constitucional na forma como o Brasil se conduz perante ao mundo, junto ao Concerto das Nações. Então, assim, não venham com esse discurso democratizante, porque isso tem sido utilizado nas guerras híbridas. Não, porque a gente é a favor da soberania do povo venezuelano. Muito bem, só que você está 25 anos atrasado. Porque se você é a favor de que se respeite o direito da soberania e da vontade do povo venezuelano, você tinha que ter começado a militar lá no fim da década de 90, quando o chavismo interrompeu toda uma organização societária que dava para uma elite venezuelana o rentismo da área de petróleo. E que tinha, ainda tem, grandes empresas do capital estadunidense metidas nessa questão. E o chavismo rompe com isso. E o que acontece nos 10 anos seguintes é mais ou menos o que o governo progressista do Partido dos Trabalhadores fez no Brasil. Reduziu a fome, reduziu as desigualdades sociais, tudo isso é dado organizado, reduziu a questão do analfabetismo, tudo isso é dado da FAO, né, da Organização Food and Agriculture Organization, não sei qual que é a tradução literal para isso, por isso que eu estou falando em inglês, da ONU, da Unesco, não sou eu que acho, tá bom? Existem dados consolidados a despeito de como o chavismo reduziu as desigualdades na Venezuela de uma forma muito significativa. Agora, para fazer isso, tem que tirar da mão desses sanguessugas que controlam o grande capital em empresas estadunidenses. E aí você já viu. Aí mexeu com essa gente, é quase como que se mexesse diretamente com a mídia hegemônica e corporativa nacional. Então, assim, vamos muito devagar com essa história, porque está preocupado com a soberania do povo venezuelano, também tem sido utilizado para escamotear a questão no nível mais amplo. Tá? Quem está preocupado com a soberania do voto popular está preocupado o tempo todo. Não está preocupado só quando alguns interesses estão em xeque e aí, portanto, passa a ressaltar esse tipo de discurso, tá bom? Então, esse é meu posicionamento e seguramente isso vai dar um pano para manga gigante. Eu sei que tem muita gente que concorda, algumas pessoas, ou muita gente que discorda também. Vida que segue, a vida é isso. Esse é o meu posicionamento considerando essa questão da Venezuela, que seguramente a gente vai continuar acompanhando ao longo das próximas semanas, porque não existe caminho fácil. Podem acreditar em mim, não existe caminho fácil para essa questão da Venezuela, não existe fácil para a questão do Haiti, não existe caminho fácil para a questão do Iraque, do Afeganistão. Então, em todos os lugares onde os Estados Unidos levam democracia, entre aspas, eles conseguem piorar cenários que já eram bastante complexos e diversos, tá bom? Sigamos acompanhando a questão da Venezuela, mas sigamos acompanhando a questão da Venezuela com pensamento crítico
isso é absolutamente importante, e não comprando discursos pasteurizados que servem para interesses de ocasião. Esse é o apelo que eu faço para a comunidade ICL, para que a gente tenha um olhar bastante inteligente e apurado sobre essa questão, tá? Gente, nos minutinhos finais aqui, eu quero chamar a atenção para dois temas que são absolutamente importantes. Tem aí um ex-hooligan que lidera o... Eu tenho resistência em tratar o que está acontecendo no Reino Unido como protestos de extrema-direita. Para mim, são atos de terror, tá bom? Então, tem aí esse ex-hooligan e islamofóbico Tommy Robinson, que é um agitador social de extrema-direita. O Keir Starmer, que é o primeiro-ministro, já disse que essas pessoas vão enfrentar as consequências na medida da lei, porque o que está acontecendo aí no Reino Unido não são protestos, não são manifestações, são ataques terroristas. As disposições semânticas importam, porque quando você chama algo de protesto ou de manifestação, de alguma forma você está legitimando o que essas pessoas estão fazendo. Não é o caso, são ataques terroristas, tá bom? E por fim, eu quero salientar para a questão dos Guarani Kaiowá, que tem esse texto do Intercept, é um absurdo completo o que está acontecendo. A gente vai falar disso e vai falar disso muito aqui no ICL. Infelizmente, vocês rarissimamente vão ver isso sendo trabalhado na mídia corporativa, né? Muitas vezes porque essa questão contraria os interesses dos grandes fazendeiros do agronegócio, que em ampla medida são as pessoas que pagam a conta da mídia corporativa, tá? Então, nesses minutinhos finais, eu quero salientar para vocês aqui essa questão dos Guarani Kaiowá. Depois dos tiros à fome, pelo menos 30 crianças Guarani Kaiowá estão sem comida após os ataques no Mato Grosso. Não vou ter tempo para trabalhar o texto na íntegra com vocês. Leiam o texto que foi publicado ontem pelo Intercept Brasil, texto do colega Leandro Barbosa, considerando o estado absurdamente inaceitável ao qual os Guarani Kaiowá estão sendo submetidos no Mato Grosso do Sul. É importante que vocês divulguem isso, deem publicidade para isso e cobrem o governo federal para adotar medidas mais duras e incisivas no sentido de garantir a integridade física do povo Guarani Kaiowá, tá? Então, tá aí, recomendo esse texto do Intercept Brasil, do Leandro Barbosa. Quero também, por fim, nesse minutinho final, salientar aqui o texto que está publicado no Globo, mas é da AFP, foi atualizado há 2 horas. Em 10 meses, guerra em Gaza tem milhares de mortos e impede luto digno de palestinos. Abre aspas. Me dói não ter enterrado meu filho, tá? Então, você imagina que o genocídio israelense em Gaza já matou mais de 1,5% de toda a população da Palestina. Eu trouxe... Os números oficiais dão conta de 40 mil pessoas, mas tem um estudo que foi publicado na Lancet, se eu não me engano. Eu vou trazer isso amanhã. Que dá conta de que a coisa já estaria em mais de 175 mil pessoas assassinadas durante esse genocídio. Imagine a dor que não significa perder um parente e sequer poder enterrar essa pessoa no sentido de elaborar o luto, tá bom? É outra questão que a gente vai ficar de olho também, é o genocídio que já dura mais de 10 meses em Gaza nesse momento, tá bom? Gente, com isso eu encerro o Desperta ICL de hoje. Agora vocês ficam com a primeira edição do nosso querido N1, né? O ICL Notícias, primeira edição. E eu devo voltar amanhã, caso demore e ainda não esteja plenamente recuperado. Daqui a pouquinho eu tô no N1 aí com vocês também. Um beijo, bom dia para vocês, fiquem bem. Vamos Brasil, força, coragem
e sigamos em frente. Um beijo. Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.